Fala pessoal, estamos aqui, eu sou o Vitor Ledo e nós vamos para o primeiro episódio do Link Podcast. Então para mim é uma honra estar aqui, eu estou com o Renan aqui do meu lado, que é meu discípulo, meu cunhado, meu amigo, meu colega, meu tudo. E hoje a gente vai conversar um pouco de como foi essa transição entre ele ser meu discípulo e ele se tornar meu cunhado. Sim, ele era meu discípulo, ele ficou afim da minha irmã, e o mundo diria que ele furou meu olho, mas eu não diria isso porque eu sou cristão hoje. Então eu diria para vocês que ele se apaixonou por ela e eles se casaram recentemente. Eu estou muito feliz por eles e a gente queria contar para vocês e conversar um pouco sobre esse processo para ele, de como foi o processo de gostar da irmã do pastor dele e o meu processo de aceitar isso, né? Então vamos lá. Conta um pouco aí, Renan, pra galera, como começou tudo isso, de onde surgiu e tal. Fala, galera, beleza? Cara... Foi puxado, olha. Para começar, eu tenho um conselho para vocês, não se envolvam com a irmã do pastor de vocês. Isso é verdade. É tudo muito mais fácil. Não, brincando. Cara, foi assim, a gente se conheceu numa conferência que eu nem ia. Recebi o convite de última hora, recebi uma bênção de última hora. E eu fui para essa conferência. Lá a gente se aproximou, a gente começou a se aproximar mais lá naquela conferência. E eu tinha acabado de terminar um relacionamento, então pra mim, eu entrei num bug, assim. Entrei num bug, eu fiquei, cara, eu acabei de terminar um relacionamento, eu não tô pronto pra isso, mas ao mesmo tempo eu comecei a nutrir sentimento por ela, isso era óbvio, eu comecei a me aproximar dela, eu comecei a gostar dela. E eu fiquei, caraca, mano, não acredito que tá acontecendo isso comigo, era a última coisa, pô, podia pelo menos não ser irmão do pastor, mas era irmão do pastor da minha igreja. Mas aí a gente começou realmente a se gostar, a gente começou a se aproximar. E quando eu cheguei nessa viagem, eu percebi que também da parte dela havia sentimento. Eu cheguei para conversar com ela, ela falou que ela também estava sentindo alguma coisa por mim. Falei, cara, quer saber? A gente precisa conversar com o Vitor, mano. A gente precisa conversar com nossos pastores. E eu ainda estava muito machucado de muitas coisas. Eu ainda não era um cara claramente pronto para se relacionar. Mas uma coisa eu tinha entendido, eu precisava trazer verdade sobre algumas áreas da minha vida, cara. Então eu falei assim, mano, quer saber, eu vou conversar, seja o que Deus quiser. Peguei na mão de Deus, falei, bora Deus. Pega na mão de Deus e vai. Pega na mão de Deus e vai. E aí eu fui, a gente teve essa conversa, cheguei, depois de uma oração, as orações ainda eram na casa do pastor, inclusive saudade desse tempo. E a gente chegou lá, e aí eu falei, pastor, eu quero conversar contigo. A gente foi lá pro quarto, onde é o quarto do Judá hoje. Eu falei, pastor, o que é? Sabe o que é? Engolindo seco, quer dizer, fazendo nada. Aquela hora que o cara tá suando. Suando frio. Pastor, sabe o que é? E eu com aquela minha cara de paisagem. Não, né? E é engraçado, não sei se vocês já tiveram aí, vocês que estão ouvindo esse podcast, mas, cara, uma coisa que te faz engolir seco quando tá conversando com o pastor Vitor é que ele fica assim, ó. Tu tá falando e ele não expressa uma reação até tu terminar de falar. Tu não sabe se ele tá gostando, se ele não tá. Tu sabe se ele tá gostando, se ele não tá. Porque ele não expressa reação até tu terminar de falar. E ele ficava só assim, ó. E eu, meu Deus, mano, o que eu tô fazendo? Mas eu cheguei... E eu sou um cara expressivo, né? Eu sou um cara expressivo, vocês veem, eu brinco, eu rio, mas só que quando eu tô atendendo alguém, eu tô ouvindo alguém, eu aprendi a ser um ouvinte atencioso, então eu tô lá só demais. ouvindo, Mano, ele foi puxado. Minha esposa, cara, só um parêntese, a minha esposa não é pastora, mas às vezes os irmãos chegam e contam umas coisas assim, cabeluda, né? E aí ela faz... Aí eu vou chutando ela embaixo da mesa. Para! Não pode, cara, não pode expor essa reação, calma. Ou então ela faz... O Vitor tá lá. E eu? Pleno, querendo cutucar ela. Para! Pleno. Sim, bora voltar. Aí eu cheguei e falei tudo que eu tava sentindo, falei tudo que eu tava pensando. Falei, inclusive, que eu sabia que não era momento de eu estar me relacionando, porque eu precisava... Deus já tinha me falado algumas coisas sobre a minha vida. E eu cheguei e falei pro pastor Vitor isso, abri meu coração. E ele, um parêntese aqui, eu era uma pessoa que estava vindo muito machucada a respeito de relacionamento, não tinha sabedoria, ainda trazia muitos princípios mundanos para um padrão cristão. Então, eu me relacionei dentro da igreja com pessoas em padrões mundanos, e eu ainda não tinha o norte, não tinha ninguém que chegava e falava, Renan, deixa eu falar, cara, os padrões cristãos hoje para relacionamento são esses, tu é uma nova criatura, então tu precisa caminhar sobre isso. Eu não tinha essa pessoa. Então, o pastor Vitor, eu falo que ele teve muita sabedoria, porque ele chegou e, ao contrário de tacar lei sobre a minha vida, ele escolheu me amar.
Eu lembro que ele chegou, escolheu amar minha vida, escolheu investir na minha vida, cara. Hoje eu olho pra trás e eu penso, caraca, mano, a gente não estaria casado se o Vitor tentasse de alguma forma manipular a gente. A gente tem essas conversas, sabe? A gente é engraçado que a gente chega e fala assim, agora se o Vitor tivesse dito não naquele dia, saca? Tipo, se ele tivesse de alguma forma soado de manipulação com a gente não estaria vivendo tudo que a gente tá vivendo hoje. Então, E eu me lembro, Renan, que exatamente, cara, o que me fez, assim, o que tocou no meu coração naquela conversa foi que tu foi muito vulnerável, tu abriu teu coração e tu falou a verdade que tu tava sentindo, tu tava vivendo, e tu chegou comigo e falou, pastor, é o seguinte, mesmo te tremendo todo, eu com aquela cara de Schwarzenegger te olhando, e tipo, tu chegou comigo e tu abriu teu coração, cara, tu foi vulnerável, tu falou, pastor, eu não sei, eu sei que eu tô com meu coração ainda muito confuso com muita coisa, eu tô gostando dela, eu não sei o que fazer, mas eu vim aqui trazer verdade pra ti, porque eu quero que tu saiba disso, eu quero que tu nos acompanhe, e tu foi muito vulnerável, cara. E pra mim, naquele dia, eu vi verdade nos teus olhos. Então, cara, quando eu vi verdade nos olhos do cara, mano, eu vi que Jesus estava com o cara, Amém. entendeu? Eu vi que Jesus estava contigo. E isso fica aí pra galera que tá ouvindo, pra todo mundo. Cara, se a gente quer viver princípios e valores do reino de Deus, a gente precisa carregar a verdade, a gente precisa ser vulnerável, a gente precisa estar disposto, sabe, a aprender com aquelas pessoas que já estão há algum tempo na nossa frente, ou que têm um pouco mais de experiência. Exatamente. E naquele dia eu vi isso em ti. Sabe, eu tinha certeza, vocês não estavam no momento de relacionar. A Lorena estava se convertendo, a gente tinha acabado de batizar ela, eu ia batizar ainda, não lembro exatamente se foi antes ou depois, mas estava nesse processo de se converter. Eu lembro quando ela foi para Nova Geração, para aquela conferência, ela não era nem convertida ainda. Né? Ela se converteu lá, Deus inclusive. Ela teve encontro com Deus lá, mano. Exatamente. Então, tipo assim, tudo muito novo. Então, se a gente fosse pegar uma fórmula de bolo igrejística, se eu posso dizer assim, eu acho que nem existe essa palavra. Uma fórmula de bolo igrejística seria, não namorem. Não ia dar não certo. Tá na hora, não vai dar certo, né? E aplicar lei, separa. Exatamente. Né? Mas eu compreendi, cara, que existem princípios e valores que ainda são mais profundos do que essas fórmulas de bolo. E até me perguntaram essa semana no meu Instagram, né? Pastor, quando é o melhor momento de relacionar, do namoro cristão começar? Eu falei, cara, isso depende muito de caso para caso. Depende muito do coração de cada um, da vida de cada um. Sim, mas eu já tô te cortando e, mano, não deixa eu falar muito, eu sou pastor. Né? Eu vou pastor com o microfone, a gente tem um caso de amor. Eu vou pegar esse microfone aqui, eu vou ficar falando, então vai. Mas também entrando num tópico legal aqui, a gente, ao mesmo tempo que a gente sabia que a gente não estava no momento certo, a gente decidiu, cara. A gente decidiu. Naquele dia ali, a gente também... A gente não tomou uma decisão precipitada, a gente não chegou e falou assim, quer saber, bora ver no que vai dar. Não, quando a gente escolheu para conversar com o pastor, falou o seguinte, se a gente conversar com o pastor Vitor, é sinal de que a gente quer algo. A gente quer algo mesmo, a gente vai pra frente, ou isso daqui é uma coisa que vai passar. Vai ser sério, vai ser só uma besteira. Eu lembro que eu tive essa conversa com a Lorena e falei, cara, é o seguinte, eu vou lá, olha, eu vou dar minha cara a tapa lá com o pastor. Então, é de verdade. Pra ser sério, pra ser sério esse negócio. Ela falou, então vamos. E, cara, a gente decidiu, e o que eu tenho aprendido nesse tempo e no meu relacionamento, até o meu casamento, foi que o amor é uma decisão. A gente quebrou a cara, não foi fácil. Eu acredito, hoje eu e a Lorena, a gente acredita que se a gente tivesse dado alguns nãos, que o pastor Vitor aconselhou a gente, porque a gente errou muito na nossa caminhada, a gente era muito imaturo. Então a gente errou muito. Se a gente tivesse dado alguns nãos naquela época, eu tenho certeza que a gente tinha tido uma caminhada mais leve. Mas a gente sempre decidiu, no final das contas, a gente sempre decidiu um ao outro. Isso é muito crucial, porque muitas vezes o cara, ele sente, tem uma paixonite ali pela menina, ou a menina tem uma paixonite pelo cara, mas aí não se decidem, aí fica naquele sentimento, aí fica naquele envolvimento, mas não toma uma decisão. Cara, eu quero ou eu não quero? Independente de como tá o relacionamento, se tá bom ou ruim, se estão acertando ou errando, mas tomou aquela decisão. Tomar essa decisão de, cara, eu tenho um propósito contigo. Tipo, Deus, claramente, só para vocês entenderem o que Deus me falou e por que eu tomei essa decisão. Muita gente não entendeu na época, muita gente me criticou, eu lembro. Mas Deus falou comigo, cara. E eu sou uma pessoa que quando Deus fala, tá falado. E Deus falou o seguinte, tu nunca amou de verdade, tu vai aprender a amar pela primeira vez, e é a Lorena.
Forte. E eu falei assim, cara, como eu vou amar? Pô, Deus, eu tô todo ferido aqui. Deus falou, cara, tu vai aprender a amar porque amor é uma decisão. Eu tinha ouvido essa palavra, essa frase recentemente, eu não entendia muito bem. Mas Deus falou assim, tu vai aprender a amar alguém pela primeira vez, porque eu achava que eu tinha amado alguém. E Deus me mostrou que eu nunca tinha amado ninguém. E eu fui nutrindo através de decisões o meu amor pela Lorena. Tipo, cara, a gente colheu muita coisa, a gente plantou muita coisa, na verdade, pra estar colhendo o que a gente colhe hoje, tipo, decidindo. Eu lembro que uma vez a gente tava, tipo, eu sou discípulo do pastor Vitor, então eu vou embora também. Me deixar eu pago. Peraí, deixa eu falar um pouquinho agora, então vai, conclui. Não, só pra concluir o pensamento. Eu e a Lorena, a gente... Pô, nem lembro o que eu tava falando. Eu e a Lorena, a gente... Tu tava falando de que vocês estavam se gostando. E chegou um momento na nossa caminhada que muita coisa aconteceu, a gente tava muito imaturo, a gente tava machucado nessa época, mas a gente falou, cara, a partir de hoje a gente quer fazer o que é certo, a gente quer decidir um pelo outro de verdade. Então, assim, a gente tomou várias decisões sérias durante o nosso envolvimento. Não foi uma decisão e pronto, a gente teve que decidir semanalmente, diariamente, mensalmente. Tipo, cara, não tá legal, mas a gente crê que tem propósito. Então, Deus vai alinhando as coisas. A gente vai aprendendo, assim, às vezes, com o tempo, através de decisões. Eu acho que foi chaves pra gente entender que a gente precisava se decidir um pelo outro, tipo, pro resto da vida, sabe? Não acabou, a gente continua decidindo um pelo outro. E eu acho também, assim, algo que é muito chave para quem tá começando a relacionar, a namorar no contexto cristão, é ter alguém que acompanhe, né, cara? É ter alguém com um pouco mais de experiência que acompanhe, que direcione, que realmente fale na vida mesmo, corrija quando necessário. Né? Eu lembro que um momento muito chave de vocês foi uma vez que eu tinha dado algumas direções para eles, eu tinha falado algumas coisas do que eles deveriam, como eles deveriam agir em algumas situações, e eles não ouviram. Algumas das direções que eu dei, eles não ouviram, e eles erraram, e eles vacilaram. Mas eles foram corajosos de chegar comigo e falar, Vitor, deixa eu te falar, cara, tu falou pra gente não fazer isso aqui, a gente fez isso aqui, a gente errou, mas a gente queria te contar que a gente errou, porque a gente quer corrigir. Né? E eu acho que assim, quebrar esse tabu também no discipulado é chave. Eu volto pra questão de ser vulnerável, de trazer verdade, de realmente expor o coração e de deixar que Deus trate no meio de tudo o coração de cada um. Né? Eu tenho sempre falado isso com a Maíra, que às vezes as pessoas vão se relacionar e é uma pessoa que traz uma bagagem pesada do passado e outra também que traz uma bagagem pesada e os dois se juntam e se tornam uma grande bagagem. Né? E fica muito pesado o relacionamento. Então, é importante que nesse processo cada um esteja buscando, né, assim, tratar aquelas feridas interiores, descobrir o porquê sentem o que sentem, descobrir o porquê pensam o que pensam, quais são as falsas crenças que muitas vezes a gente traz de relacionamentos anteriores, de ensinos de falsos profetas, que eu sempre falo, os falsos profetas eles não são só no contexto religioso. Às vezes os falsos profetas eles são pessoas que nos ensinaram na nossa infância, professores, pais, mães, todos aqueles que nos ensinaram padrões que não foram o padrão de Cristo, foram falsos profetas na nossa vida, apesar deles terem tido boas intenções muitas vezes. Mas por ignorância ou por não conhecer a palavra, né, ensinaram outros padrões. E aí a gente vem carregando esses padrões, né, e a gente precisa ser vulnerável e trazer para fora. Eu lembro que a gente teve aquela conversa muito chave, né? Quando vocês vieram e confessaram alguns erros, confessaram algumas coisas, tipo, pô, Vitor, a gente não estava caminhando da forma que você tinha falado, mas a gente está aqui confessando porque a gente quer corrigir. Conta um pouco como foi depois que aconteceu isso. Assim, esse assunto é muito legal, cara, porque eu creio que a minha vida com Deus, eu acho que a minha vida, em todos os sentidos, a minha vida foi um antes e depois dessa conversa. Eu era uma pessoa que não aceitava direção, ou eu também não... Eu só queria caminhar sozinho, sabe? Eu ia aos trancos e barrancos. Tipo, eu sei, né? O que fazer. Eu sei. Eu era o dono da razão, sabe? Eu era muito egoísta. Então, quando eu comecei, eu e a Lorena, a gente começou a tomar decisões erradas, a gente começou a se relacionar de uma forma errada. E Deus começou claramente a incomodar a gente, de que a gente não estava fazendo o que agradava o coração dele. Falei, cara, a gente precisa conversar com o pastor Vitor, a gente precisa realmente pedir ajuda,
Foi um momento que a gente chegou, cara, a gente precisa de ajuda, senão a gente vai se perder. A gente vai perder isso daí. E a gente tava literalmente prestes a perder o que Deus tinha nos dado. O nosso relacionamento. Então, tava tendo muitas brigas também. Muitas confusões, muita coisa acontecendo. E a gente estava prestes a perder isso daí. Aí foi quando a gente falou, cara, a gente precisa de ajuda, a gente precisa confessar os nossos erros, a gente precisa abrir o nosso coração. E eu lá, a primeira vez, eu estava entendendo sobre discipulado. Teve muita coisa que aconteceu nessa época porque eu estava entendendo sobre o discipulado. Eu achava que eu ia sentar na frente do meu pastor e ele ia descer a lei sobre a minha costa. E eu lembro que a gente sentou lá na cozinha da casa dele e eu tive uma conversa assim, de homem para homem mesmo. A gente sentou e falei, pastor Vitor, eu quero conversar contigo. Eu cheguei, falei o que eu estava sentindo, o que eu estava errando, o que eu estava confessando. E eu lembro que, na verdade, a gente saiu para jantar uma vez, e aí no outro dia ele me chamou para conversar, só eu e ele. E aí ele chegou e eu vi pela primeira vez o meu pastor como uma pessoa assim também, tipo, cara, que sente algo assim, falou assim, Renan, eu não gostei, cara, eu tenho expectativa em ti como um discípulo, eu investi tempo da minha vida contigo, eu investi tempo do meu discipulado contigo, eu quebrei a confiança dele, eu quebrei literalmente a confiança dele. Tipo, e eu fui muito vulnerável também naquele dia, porque eu realmente estava triste de vocês terem falhado, eu fiquei muito triste, eu te falei, eu nem dormi naquele dia, né? Eu fiquei muito triste, e eu fui vulnerável também, porque, tipo, às vezes as pessoas acham que, é só o discípulo que tem que ser vulnerável, o pastor não, cara, pelo contrário, o que gera um elo entre as pessoas é elas serem verdadeiras umas com as outras. E eu me lembro que a gente começou aquela conversa e eu te falei, cara, deixa eu te falar, eu tô muito triste com vocês, eu tô muito decepcionado, porque eu realmente não esperava que vocês fossem errar e vacilar e fazer, tipo, muita coisa que eu pedi pra vocês não fazerem, né? E aí eu expus meu coração pra ti naquele dia, né? Não numa de punir o Renan, sabe? Foi. Mas eu realmente me expus naquele dia, cara. A conversa foi engraçado, porque eu achei que ele ia descer o cajado na conversa, e muito pelo contrário, cara. Ele mostrou o coração dele pra mim e falou assim, cara, eu tô muito triste. E eu via, tipo, eu lembro que a gente tava com uma voz embargada de choro, eu e ele. E ele começou a falar, e ele começou a embargar a voz de choro, e eu comecei também a ficar. E ele falou, cara, eu tô muito triste. Poxa, eu senti de alguma forma que tu quebraste a minha confiança. E eu percebi isso, cara. Eu falei, pô, uma pessoa que investe tempo na minha vida, de me acompanhar, investe, sabe, tempo de oração, tempo de intercessão, tempo... Sabe, essa pessoa investiu tempo na minha vida. E é engraçado, porque hoje eu sou um líder e eu sei quando um discípulo me frustra de alguma forma, eu fico muito triste. Eu aprendi isso daí também. Eu chego pro meu discípulo quando ele toma uma decisão que, cara, eu não tava esperando e que me machucava. Eu falo, cara, pô... Isso aqui quebrou alguma coisa entre nós, assim, uma confiança. Eu confiava, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E entra naquilo de esperar o melhor das pessoas, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tá sempre esperando o pior, né? E não, quando eu dou direção pro meu discípulo, eu realmente tô torcendo para eles acertarem. Eu acho que é assim que Deus viu. Né? Deus, ele coloca a lei para nós e ele tá lá de cima torcendo, acerta. E a gente insiste em tropeçar e errar. E Deus chora, cara. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sente, ele fica triste conosco, né? Exatamente. Porque ele tá torcendo para que a gente acerte, porque ele nos olha com olhares bons, né? E aí eu lembro que foi pré-oração, as conversas sempre rolavam pré e pós-oração. Aí a gente conversou e eu percebi, cara, eu vacilei em todos os sentidos, vacilei com o meu pastor, vacilei com a Lorena, porque eu senti de certa forma, a gente tinha vacilado, eu tinha errado muito com ela. Eu vacilei com Deus, cara, eu pensei assim, Deus, pô, se eu magoei, foi a primeira coisa que eu pensei, aí eu fui orar, né, a gente foi orar e eu sentei lá e falei assim, aí eu comecei a orar e Deus falou assim, cara, imagina, se o pastor Vitor tá magoado contigo, imagina como eu tô. E eu fiquei, tipo, eu só chorava nessa oração. Quebrou. Aí eu só chorava. Eu falei assim, aí foi aquele golpe de direita. Aí foi aquele golpe, cara. É lona. Mas, desde essa conversa, uma muralha quebrou, né, dentro da minha vida. Uma chave virou assim. Hoje eu sou uma pessoa que eu entendi o valor do discipulado. Eu falo pra todo mundo, eu sou fruto de discipulado, eu sou fruto de tempo de pessoas investindo e orando na minha vida. Eu lembro que... Mas o que é muito chave também falar agora do meu ponto de vista pastoral, Renan, é que assim, o discipulado ele é chave quando a pessoa quer ser discipulada. Isso. Exatamente. E assim, vocês estavam exatamente querendo ser discipulados, vocês queriam aprender, vocês queriam ser transformados, vocês queriam ser curados. Então, o que a gente fez foi só direcionar, o resto foi vocês e Deus, cara. Exatamente. Entendeu?
Exatamente. Isso é chave. Isso daí era engraçado porque eu conversava com ele muito mais do que algo que Deus já estava ministrando no meu coração. Era como se fosse um ato profético, um ato de chegar e falar, olha, eu tô falando contigo, mas tu precisa dar o passo. Tu precisa chegar e prestar conta com alguém. Acho que tem um tabu nesse sentido de, eu me viro sozinho, principalmente o homem não quer se abrir, não quer conversar. Cara, e hoje eu vejo o quanto eu cresci em Deus, Deus destravou tanta coisa em mim nesse tempo, no nosso relacionamento parece que uma chave girou. E aí eu lembro que a gente teve uma outra conversa depois, eu e o pastor Vitor, e aí ele falou assim pra mim, cara, a gente teve aquela conversa, né? A gente teve aquela conversa, mas deixa eu falar uma coisa, eu amo a tua vida, mano. Eu te amo, tu é um irmão pra mim, Deus já falou quem você vai ser pra mim, então independente do que aconteça, eu lembro que eu tava num processo de liderança, independente se tu vai ser líder, se tu não vai ser líder, tu é alguém que eu escolhi caminhar do meu lado, Deus falou. E eu percebi que, cara, isso além de ter me aliançado com a Lorena, me aliançou com o meu pastor, eu comecei a conseguir ser mais vulnerável. E isso foi chave pro meu relacionamento, porque eu não era uma pessoa que conseguia ser vulnerável. Então eu não conseguia ser vulnerável também com a Lorena, pô. A gente tinha problema de vulnerabilidade. Eu comecei a quebrar essa área na minha vida também. Então, tipo, isso foi muito bacana, assim. Foi uma muralha que foi quebrada, assim, um sofisma gigante foi quebrado dentro de mim. Que, cara, a gente tá colhendo frutos até hoje disso daí também. Mano, eu amo aquele versículo, né, que fala que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Exatamente. Né? Não tem erro. E ele começa dizendo, né, de Deus não se zomba. Exatamente. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, mano, isso serve para todas as áreas e principalmente também para os relacionamentos, né, mano? A gente precisa ser muito assim, diligente naquilo que a gente faz. Exatamente. Com os nossos relacionamentos, porque a forma como a gente lida no nosso namoro ou no noivado vai refletir em todo o casamento, em todo o futuro daquela família. Né? E eu acho que às vezes a galera banaliza muito isso e na verdade muita gente não entende, né, a importância dessa preparação, né, para o casamento. Bom, gente, então pra gente finalizar aqui, né, o nosso podcast, eu queria perguntar pro Renan como foi agora o finalmente, né? O processo aí de noivado, casamento, né? Eu já aceitei, né? Que é meu cunhado. Agora seu cunhado já era. Tá ligado, né? No céu já. Agora não tem mais jeito, botou o anel no dedo. Não, brincadeira. Eu já tinha aceitado desde antes. Porque, inclusive, Deus tinha falado pra mim que isso ia acontecer. E pra mim é uma alegria muito grande, né? Te ter como cunhado hoje. Mas conta aí um pouco desse processo aí de noivado, casamento, questão de grana, mano. Questão de grana, que, assim, a galera, aqui na Link, a galera noiva muito por fé. Né? A gente tem essa cultura aqui, a galera, tipo, tá colada, tá sem grana, mas a galera, não, vamos lá e tudo mais. Conta aí um pouco como foi esse processo aí. Cara, é muito louco. O nosso casamento foi muito louco, assim. Acho que quem tá aí nesse pré-noivado, pré-casamento, precisa entender algo que... Eu lembro que eu tava dormindo, eu acordei 3 horas da manhã e meu sono é pesado, mano. Pra eu acordar de madrugada aconteceu alguma coisa. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. E desse dia foi Deus. Eu acordei 3 horas da manhã e não consegui mais dormir, cara. Falei, 3 horas da manhã, não consigo mais dormir. E aí eu vou passear com o meu cachorro, do nada. Vou passear com o Djanguinho. Vou passear com o Djanguinho. E aí eu fui passear com o meu cachorro e, cara, Deus começou... E eu já sabia que eu tinha que dar esse passo de pedir a Lorena em casamento. Mas pra mim era muito difícil, eu tive uma vida muito promíscua, então dar esse passo, eu acho que era um maior romper da minha vida espiritual. Assim, eu acho que o diabo tava lá me puxando, dizendo não... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, rapidinho, só um corte. Tu achas que, assim, a tua criação da tua família, o casamento dos teus pais, tu acha que influenciava isso na tua vida, de alguma forma, nesse passo de pedir em casamento, da questão do compromisso, né? E dá aquela sensação de todo mundo, né? Pô, é o compromisso final, é a forca, é o game over, né? Que a galera fala, agora tá argolado, já era, né? Agora vai ser controlado pela esposa, aquele negócio todo. Tipo isso. Ao mesmo tempo, é engraçado porque eu tive 2 criações ao mesmo tempo, dos meus avós e dos meus pais. E os meus pais tiveram um relacionamento muito conturbado. Houve muita briga e aos olhos do que eu via do casamento dos meus pais, o casamento pra mim era algo tão banalizado, mano, que não valia a pena. Então eu ficava nessa guerra, tipo, cara, eu vou casar pra quê? Casamento é algo banalizado, só foi briga, não dá certo. Mas ao mesmo tempo eu olhava os meus avós.
Cara, casamento, o meu avô foi a única pessoa da minha avó, casamento eles se amam até hoje, eu via isso e eu ficava, cara, casamento funciona ou não funciona? Conflito, né? Não funciona ou não funciona? E Deus ministrou meu coração, eu preciso dar esse passo, cara, eu preciso dar esse passo. Apesar de eu ter muitos traumas de ter crescido com meus pais se divorciaram, eu vi muita coisa acontecendo, de traição, de briga, de enfim, uma série de coisas. E eu ficava tipo, mas eu preciso dar esse passo, eu preciso dar esse passo. Foi quando Deus ministrou meu coração, nessa noite aí que eu acordei de madrugada, Deus ministrou meu coração, falou palavras proféticas sobre o meu casamento, que hoje, inclusive hoje, no dia de hoje, estão se cumprindo. E palavras proféticas a respeito de como a gente ia prover, de como as coisas iam acontecer, de madrugada. Eu sou meio doido. De madrugada, a primeira coisa que eu fiz, eu mandei uma mensagem pro pastor Lourenço, que é pai da Lorena, e falei assim, eu quero conversar com o senhor. Nesse dia, Deus me deu a clareza. Cara, ela é a mulher que tu vai casar. Ele já tinha falado, mas ele deu, tu vai precisar dar esse passo. E quando Deus falou assim, eu peguei e falei, pastor, eu quero conversar com o senhor. Ele marcou, fui pedir a mão dela em casamento, depois pedi a mão da Lorena em casamento pra mãe dela. E, cara, eu acredito que, pra finalizar, indo pro nosso casamento, eu acredito que eu lembro que a gente estava muito preocupado a respeito de dinheiro. Pô, essa é uma preocupação de todo casal. Essa é a preocupação de todo... E principalmente, né, cara, porque tem muito aquela cultura de eu tenho que fazer um festão. Até que agora, com o negócio da pandemia e tudo mais... Não tá mais rolando. Não tá mais rolando, mas tinha muito isso, né, de atender os padrões da sociedade e tudo mais, né? E se o cara não... Engraçado, porque não entra na minha cabeça hoje... Pô, eu tô fazendo a festa pros outros, mas a festa é pra mim. Quem não curte nada são os noivos. Exatamente. Os noivos são os que menos curtem a festa. E aí eu tomei essa decisão e aí eu fiquei, tipo, a gente ficou postergando. A gente tinha um ano para preparar o nosso casamento e quando começou a chegar perto a gente ficou, não vai dar, a gente não tem dinheiro. Os cabelos começaram a cair. A gente começou a se limitar a dinheiro, cara. Eu lembro que eu tive uma conversa com o pastor Vi, aí a gente teve uma conversa e o pastor falou assim, vocês precisam dar passos e Deus vai honrar vocês. Lembro claramente dessa conversa. Foi quando a gente começou a vender os cookies. Pode crer. A gente começou a vender os cookies, começou a confeccionar os cookies, começou a vender. Cara, simplesmente brotava encomenda para todo lado, oferta, encomenda. E a gente programou o nosso casamento em 3-4 meses, cara. Foi literalmente coisa de louco, Deus mandando oferta, pessoas encomendando cookie. A gente pagou um preço, a gente deu passos. Eu acredito que o reino de Deus ele é conquistado por esforço. Eu acredito que a gente precisou se esforçar, a gente precisou dar esses passos para Deus dizer, cara, vocês estão querendo de verdade, então agora eu vou liberar o meu favor sobre vocês. E tem muita gente, né, cara, que fala assim, não, eu vou casar pela fé. Aí deita na rede, fica todo mundo a sair esperando cair do céu. Mano, eu sempre digo, a única coisa que caiu do céu foi Satanás. Satanás caiu do céu, foi expulso do paraíso, né? Então as coisas não caem do céu. Exatamente. Deus, ele abençoa quem dá passos de fé. Exatamente. Quem trabalha, quem cedo madruga, como diz o ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Sim, isso. Mano. E aí a gente começou a experimentar desse favor de Deus de uma forma inexplicável, mano. Casamento, lua de mel, pago. Quando a gente parou assim, na véspera do nosso casamento, a gente falou, cara, tá tudo pago, mano. Uau. Tudo pago. E eu fiquei tipo, Deus, nenhuma dívida. Nem umas 12 vezes no cartão. Nada parcelado. A gente não pagou nada do casamento no cartão. Eu lembro disso, eu falava, não, eu não vou parcelar nada no cartão. Eu creio que Deus vai pagar todo o casamento. Eu não vou colocar parcela no cartão, Lorena. Não, bora parcelar isso. O casamento vai ser pago por Deus até o dia da festa. E a gente foi e sobrou dinheiro. A gente bora por mim, mano. Sobrou dinheiro. Olha A gente conseguiu fazer uma lua de mel maravilhosa. A gente conseguiu aproveitar legal a nossa lua de mel. A gente não ficou sem nenhuma dívida no nosso casamento. Cara, a gente experimentou algo incrível. A Lorena teve a festa dos sonhos dela. Eu lembro que eu ficava, não precisa disso, não precisa disso. Não precisa disso. Não, e a Lorena, não, eu quero. E Deus falou, cara, ela vai ter a festa do sonho dela. E ela teve a festa. Deus se revelou no dia, abriu um pôr do sol incrível. Verdade. Enfim. No último minuto, aos 47 do segundo tempo, Deus abre um pôr do sol depois de um temporal. E a gente tem um pôr do sol 7 horas da noite, algo assim muito louco. Pode crer. E atrasou o pôr do sol. Atrasou o pôr do sol nesse dia. Louco. E, cara, hoje a gente tá colhendo muita coisa do que Deus falou meses atrás, anos atrás. E hoje, se eu posso dar um conselho, assim, é que
vale a pena, mano. Eu acredito que hoje tudo que a Lorena a gente está vivendo financeiramente, ministerialmente, espiritualmente, foi porque a gente tomou passos. Eu acredito que foi depois daquela conversa, a gente deu passos de renúncia, passos de obediência, passos também práticos, a gente começou a dar passos práticos. Hoje eu agradeço a Deus, assim, porque, cara, eu tô colhendo coisas maravilhosas em Deus, eu tô experimentando de coisas incríveis, tô experimentando de um casamento incrível, de uma mulher que me ama, de um ministério abençoado, tenho os melhores do meu lado. E, assim, eu tenho a plena convicção de que foi os nãos que eu aprendi a dar, e tenho aprendido a dar, a gente tem aprendido a dar, e a gente tem só colhido, assim... frutos de tudo aquilo que a gente renunciou lá atrás, cara. Eu acho que é isso. E esse começo de casamento aí? Eu atendo muita gente como pastor e eu sei que o começo de casamento geralmente ele é tempo de ajuste, né? Geralmente o pega pra capar já começa logo no começo, né? Então, eu queria saber assim, como é que tá sendo esse começo aí de vocês, os primeiros meses aí de casamento, cara, e tal? Assim, todo mundo falava... Essa cara aí. Não, a galera falava assim, a galera falava assim, é engraçado. É engraçado porque a galera falava assim, não, casamento é briga, os primeiros meses é só briga, não sei o que e tal. E eu ficava, a gente vai brigar muito, a gente é muito diferente, a gente é isso, meu Deus, vai ser uma... A gente vai brigar na lua de mel. Personalidade diferente. Cara, na lua de mel a gente se estranhou, pra não dizer que a gente não brigou, e é normal. Eu conversei com o pastor e ele falou, como foi a lua de mel, brigaram? Brigamos. Parabéns. A lua de mel foi boa. Estrearam bem. Estrearam bem. E a gente hoje, muito... Eu fiquei assim, não, a gente vai brigar pra caramba nos primeiros meses. Então já fui preparado pra isso. Cara, a gente tá de boa até, a gente tá brigando. Deixa eu te perguntar, rolou aquela velha briga da tampa da privada? Não, ainda não rolou essa briga. Porque geralmente rola. O cara quer deixar a tampa baixada, ela fala levanta. Não, rolou a briga da toalha na cama. A briga da toalha na cama é selado também. A toalha na cama, essa rolou o homem, já. Um dos dois, né? Não vou dizer que homem ou mulher, mas um dos dois acaba jogando a toalha molhada na cama. A toalha na cama é selado. Não, mas é isso. A gente tá indo muito bem até os primeiros meses. Em nome de Jesus, continue assim. Vai continuar assim. Amém. Legal, mano. Acho que é isso, né? A gente vai ficar por aqui. Obrigado por participar aí com a gente, né? Contar um pouco da tua história, compartilhar um pouco. Eu espero que a galera aí de casa está assistindo, ou seja, no carro onde for. Espero que vocês tenham sido abençoados também. E eu acho que dessa forma informal aqui, a gente vai conversando, vai liberando muito princípio, muito valor importante do reino de Deus para vocês. Deus abençoe todos aí e até o próximo. Fica ligado aí nos próximos capítulos dessa novela chamada Podcast da Link Church. Valeu. Falou, galera.